Olá, eu me chamo Cristiano Alves de Souza. Estamos aqui com o ensinamento da Palavra de Deus, aquela do qual se encontra no capítulo 13 de João. João, o autor do quarto livro dos Evangelhos, aquele a quem Jesus tinha especial carinho, amizade e respeito. Capítulo 13 de João. Do versículo 1 ao versículo 38, poderíamos extrair diversos ensinamentos da palavra de Deus. Como, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 9, a prática da humildade. Do 10 ao 11, o ensinamento sobre a santificação. Do 12 ao 20, o desafio da humildade. Do 21 ao 27, a indicação do traidor. Do 28 ao 30, a falta de entendimento dos discípulos. Do 31 ao 35, o ensinamento sobre o novo mandamento. Do 36 ao 38, a negação pré-anunciada de Pedro. Mas a palavra que eu quero trazer para vocês, ela se encontra no versículo 3 ao 7 do capítulo 13 de João, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Pouco antes de morrer, Jesus reuniu com os apóstolos para participar da Páscoa. Jesus sabia que ali seriam suas últimas horas com os seus discípulos, antes de enfrentar o seu sofrimento na cruz. O nosso Senhor Jesus, ele não se preocupou de momento algum em ensinar sobre doutrina naquele momento para os seus discípulos. Ele não se preocupou em ensinar sobre pregações, aonde os discípulos viessem impactar multidões através dos seus ensinamentos. Pelo contrário, naquele momento, tinha um papel fundamental na vida dos discípulos, que era a prática da humildade. Na verdade, ele queria ensinar aos seus discípulos a importância de servir e ter humildade. Por exemplo, lavar os pés do discípulo. Jesus ministra naquele momento um ensinamento sobre a purificação que é necessário para termos comunhão com Deus. Em Hebreus 12:14, diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então há essa necessidade de a gente nos purificar, de a gente nos limpar, de a gente nos separar de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Porque, como diz, sem santificação não verás a Deus. Outra lição ensinada por Jesus era sobre a humildade e sobre a disposição em servir aos irmãos. Jesus deixou a glória e se fez homem para servir em humildade. Pessoas sem humildade não têm coragem de confessar seus pecados, não reconhece seus erros e nem pede perdão. Por isso, a palavra diz em Tiago que Deus resiste o soberbo e concede a graça aos humildes. Jesus deixou como modelo, embora
Jesus fosse o Filho de Deus, mas nem por isso ele deixou de ser humilde. E Jesus, ele trouxe como ensinamento naquele momento para os seus discípulos a humildade e como deveríamos servir aos nossos irmãos.